Tem situações que a gente passa na nossa vida que às vezes a gente se sente como se já estivesse morto. Você já passou por alguma situação assim? Onde você pensa, não tem mais jeito, não tem mais saída, e sinto como se estivesse já morto. Às vezes aquela situação de uma doença onde você pensa, acabou para mim. Você recebe aquele diagnóstico do médico, as pernas desabam, o corpo treme e pensa, é o fim. Ou talvez aquela situação num relacionamento, veio o divórcio, a viuvez, houve um problema no relacionamento e você pensa, acabou a minha vida. Ou às vezes até a situação econômica, já não estava fácil, de repente ainda veio uma demissão, veio uma crise, veio um mau negócio e você pensa, o que eu vou fazer agora? Acabou-se. Já passou por situação assim? A gente muitas vezes sente como se a própria vida estivesse acabado. Situações difíceis da nossa vida, onde muitas vezes a gente não vê sequer a luz no fim do túnel. Ou como brincam ainda, né, quando vê, é o trem que está vindo, né? Sabe que o povo de Deus também passou por várias situações na sua história, onde eles foram literalmente quase exterminados. Onde pensaram que tudo havia se acabado, a sua história como povo. Se sentiram como se estivessem literalmente mortos, aniquilados. E o texto bíblico que a gente vai ler hoje é justamente uma profecia que veio para esse povo quando eles estavam no meio de uma situação dessa, se sentindo praticamente mortos, exterminados, acabados. Isso foi no século VI antes de Cristo, ou seja, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, quando o povo judeu passava um dos tempos muito complicados na sua história. Depois de um certo tempo de prosperidade na Terra Prometida, quando eles achavam que tudo estava bem, como é comum de acontecer do ser humano, vai se afastando de Deus e logo cai em desgraça. E isso aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Deus. Quando lá no ano 597 a.C., eles foram dominados pelo Império Babilônico, que naquela época estava justamente conquistando todas as terras daquela região. E com eles não foi diferente, também caíram aos pés de Nabucodonosor, que conquistava tudo para a Babilônia. Suas terras foram invadidas, o povo foi deportado. Consegue imaginar essa cena? Vem outro povo, leva todas as famílias, aquela terra agora é nossa, vai embora daqui, some daqui, tudo que tem aqui agora é nosso. Fica na terra só aquelas pessoas mais miseráveis que quase não davam contas de si mesmo. As pessoas mais eruditas da terra são levadas como escravos pelos babilônios. Alguns deles inclusive vão trabalhar no palácio para servir Nabucodonosor. Lembra inclusive da história de Daniel, que foi assim, né? Foi levado como escravo para trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Muitos desses que eram levados, os homens inclusive, para não acontecer que pudessem de repente assediar as mulheres ou coisa assim, sabe o que lhes era feito? Castração. Eram literalmente castrados, se tornavam eunucos para trabalhar dentro do palácio, era um dos critérios, um dos requisitos. E assim estava o povo de Israel, deportado, dizimado, sofrendo, escravizados, espalhados pelo mundo, muitas pessoas mortas, e aquele povo pensava, é o fim, acabou-se a nossa história como povo. Literalmente um sentimento mórbido pairava sobre aqueles que ainda estavam vivos daquele povo. E justamente nesse tempo de calamidade, nesse tempo tão difícil, o profeta que estava exercendo seu ministério era Ezequiel. E ele começa a profetizar no meio daquela situação, palavras que começaram a dar um novo ânimo para aquele povo. E o texto de hoje é justamente uma visão que o profeta Ezequiel tem, e ele faz questão de compartilhar essa visão com o povo. E é um dos textos bíblicos que eu acho assim mais inusitado, pela sua beleza poética, dá para dizer assim, mas também pela mensagem que ele traz.
É o texto do Vale dos Ossos Secos. E a gente, antes de ler esse texto, preciso te dizer, ele não tem pretensões de ser um relato histórico e literal, ok? Está bem pontuado aqui que é uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. E aí você tenta imaginar uma visão como algo que você começa a enxergar, que você vê. Um sonho, talvez, poderia ser tido como uma visão, entende? Ou se a gente trouxesse para o nosso tempo hoje, você pode imaginar como que estivesse assistindo um filme, só que traz uma mensagem aquele filme, ok? Não tem pretensões de ser um relato histórico, literal, mas traz uma mensagem extremamente relevante para o povo. Ezequiel, no capítulo 37, os versículos 1 até o 14. Se você quiser, de novo, como no texto anterior, fazer essa dinâmica e quiser ouvir de olhos fechados, imaginando a cena, pode fazer. Se prefere acompanhar na leitura, pode também, no telão, como você preferir. Mas eu te convido a imaginando a cena como se fosse sua visão. Ok? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me chamou, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Imaginou a cena? De repente você está num vale cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Parece que eu consigo ouvir o tec, toc, tec, tec, tec. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Conseguiu ver a visão? Conseguiu acompanhar o enredo? Vamos observar alguns detalhes dessa belíssima visão do profeta Ezequiel. A visão do vale, inicialmente.
Os versículos 1 e 2 levam o profeta Ezequiel àquele lugar onde ele apenas vê os ossos, milhares de ossos. Parece que eu consigo imaginar aquele campo gigantesco, cheio de ossos, e ossos humanos. Você vê lá fêmur, caveira e tantos outros ossos, e aqueles ossos estão todos secos, como que já há muito tempo tivessem mortos. Não há um resquício de carne, nem sequer dos bichos comendo ainda a carne, já se acabou tudo, nem um pouco de vida sobre aqueles ossos. E aí vem a pergunta de Deus ao profeta dizendo: será que esses ossos podem reviver? Que pergunta mais absurda, inusitada, naquele vale daqueles ossos totalmente mortos. É claro que não tem como voltar à vida, isso é totalmente impossível, parece mais uma pergunta retórica. Isso é impossível, ou pelo menos muito improvável. Mas a resposta do profeta Ezequiel surpreende. Ele não diz que não. O que ele diz? Senhor, tu sabes. Eu não sei. Será? Será que tem esperança? Será que é possível? Senhor, tu é que sabe. Eu não sei. Ele não diz nem que sim, nem que não. Sabe, quando nós estamos nos sentindo como que esses ossos secos, quando a nossa vida está de tal forma que já não pulsa mais a vida, e de repente o Espírito coloca em nosso coração, em nossa mente, aquela pergunta: será que ainda é possível? Eu te digo, não diga que não. Se a tua fé ainda não consegue dizer que sim, é possível, diga pelo menos: Senhor, tu sabes, eu não sei. Será que é possível? Reconheça que o poder não está em você, mas que está em Deus. Senhor, tu sabes. Será que é possível? Percebe como já começa a acender uma pequena esperança? Será que é possível? Será que essa pergunta está me dizendo alguma coisa? Será que é possível? Então vem no versículo 4, a ordem diz: profetiza sobre esses ossos e diz para eles. Profetiza, diz isso. Sabe o que significa a palavra profetizar? Significa falar algo de bom, algo que a gente professa, algo que a gente crê. E aqui vem a orientação para que o profeta diga para esses ossos o que é para acontecer, com detalhes, que se cresçam os tendões, que se cubra de carne, depois que vem a pele sobre isso, a minúcia de detalhes que o profeta deveria falar sobre aquela realidade tão mórbida. Sabe, eu fico me perguntando diante disso aqui, por que será que Deus ordena que o profeta fale essas palavras? Se Deus é todo-poderoso, Ele não poderia simplesmente fazer acontecer? Se Deus é todo-poderoso, Ele não poderia simplesmente fazer com que aqueles ossos voltassem à vida, que lhes crescesse a carne e os tendões? Mas por que Ele pede para que o profeta fale aquelas palavras? Para que ele profira aquelas palavras, para que ele profetize, professe aquelas palavras sobre aqueles ossos? Eu penso que a palavra tem sim um grande poder. A palavra de Deus, ela cria realidades, mas a nossa palavra, baseada na palavra de Deus, também tem o seu poder. Eu creio que a palavra cria realidades. E o que eu estou falando aqui não é questão de pensamento positivo, mas sim, a palavra cria realidades. Sabe, aquilo que sai da sua boca já é uma verdade na sua cabeça. Por isso, gente, nós precisamos cuidar, inclusive, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente professa, com aquilo que às vezes a gente profetiza. Já reparou que tem gente que quando as coisas não estão boas, quando passa por uma situação de morte, quando passa por uma situação difícil, o que consegue fazer é amaldiçoar? Sim, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e em vez de falar palavras de bem, ela começa ainda a murmurar, ela começa ainda a praguejar sobre aquela situação.
Ou seja, já não está bom. E você coloca ainda mais palavras negativas sobre aquilo. Que... Não pode falar palavrão aqui, né? Mas você imagina, conseguiu entender o que eu estou falando? Tantas pessoas, quando já passam por uma situação difícil, já não tivesse suficientemente difícil, ainda tudo que sai da sua boca é xingamento e maldição, justamente tudo que puxa para o mal. Mas aqui a palavra de Deus para o profeta profetiza essas palavras sobre aqueles ossos, sobre aquela realidade. E aí eu fico imaginando o poder que tem essas palavras, e especialmente aquilo que Jesus nos convida, quando no nosso relacionamento com Deus, que a gente fale com Deus, e a gente chama isso de oração. Parou para reparar o que a gente faz na oração? Ou pelo menos é o sentido? Não ficar repetindo palavras decoradas, mas oração é contar para Deus da nossa situação. E sim, inclusive o lamento, o choro, o pranto tem lugar na oração, mas inclusive na oração a gente pode pedir para Deus aquilo que a gente precisaria que acontecesse. A gente pode pedir para Deus: me sinto como morto, eu precisaria que o meu relacionamento voltasse à vida, eu precisaria que o meu relacionamento acontecesse isso, aquilo, trabalha isso no coração do meu marido, da minha esposa, trabalha isso, aquilo no meu coração. Deus, eu precisaria que aquela consulta médica tivesse tal resultado. Eu precisaria, Deus, que aquele exame viesse dessa forma. Deus, eu precisaria que o meu corpo reagisse de tal forma a aquela situação. Deus, eu precisaria que nos meus negócios agora acontecesse isso, aquilo, aquele outro. Eu precisaria que nessa entrevista de emprego acontecesse daquela forma. Percebe como é precioso que na oração a gente pode comentar e conversar com Deus e descrever para Ele, inclusive, uma realidade que a gente gostaria que acontecesse. E olha que maravilha é que quando a gente vai falando isso para Deus, a gente faz essa realidade acontecer, pelo menos na nossa cabeça, mas ela já existe então ali. E para dali então Deus fazer com que ela aconteça de maneira real, talvez seja já um caminho um pouco mais próximo, mas em vez disso a gente fica praguejando, murmurando, seria quase uma oração ao contrário. E sabe, essa oração justamente vai descrevendo tudo que é para acontecer nas palavras de Deus, e de fato assim Deus faz acontecer. Descreva para Deus em oração. Sabe, uma certa vez eu ouvi uma história, um exemplo, que mostra como essas realidades que a gente imagina acabam acontecendo. Diz que uma certa vez furou o pneu, bem no meio de uma estrada de interior, não pegava sinal do celular nem nada, e aquela pessoa no meio da noite, altas horas, foi pegar o macaco para trocar o pneu. Quem disse que o macaco funcionava? E aí aquela pessoa viu lá longe, no final daquela estrada, uma luz acesa, que dava de perceber assim que era uma casa, tinha um morador ali. Ele pensou, bom, eu vou lá então pedir o macaco emprestado, volto aqui, troco o pneu, sigo a viagem. E se embrenhou a pé na direção daquela casa, daquela luz. Mas no caminho ele ia pensando, puxa, essa hora, família de interior já deve estar dormindo, eles não vão me atender. E cada passo que ele dava ele ia pensando, puxa, mas eu incomodar eles a essa hora, é capaz do cara abrir a porta e me xingar. Será que eu vou? Será que eu bato lá? É capaz até do cara estar armado, já vai me receber de má vontade, vai achar que é um bandido. Será que eu bato naquela casa? E ele ia só pensando coisas negativas na direção daquela casa, quando de repente ele chegou naquela casa, bateu na parede, a pessoa muito simpática abriu e falou, eu também nem queria mais esse macaco, e virou as costas e foi embora. Percebeu? Ele foi criando na sua mente aquela realidade e agiu conforme aquela realidade que ele mesmo havia criado. A pessoa não vai me emprestar aquele macaco. Ou seja, as palavras têm o seu poder. Não estou falando de pensamento positivo, estou falando da palavra que decorre da palavra de Deus em nossa vida.
Nosso pensamento gera nossas palavras e nossas palavras muitas vezes geram realidade. Quando a gente olha para essa profecia, agora no versículo 7, o improvável vai acontecendo. Você imaginou aqueles estalos, osso batendo com osso? Imaginou aquela cena, de repente a carne volta crescendo? E aquela carnificina, digamos assim, bem comum de um contexto de guerra que o povo tantas vezes passou. Ainda bem, eu só conheço essa cena por filmes que mostram isso por aí assim. Mas essa é a cena que está descrita ali. Um campo de batalha, onde uma batalha foi perdida e só sobraram os mortos. Depois de muito tempo, só aqueles ossos. E a cena que agora vai sendo descrita aqui nessa visão é justamente como se fosse um modo reverse desse filme. Ou seja, de trás para frente. Se na batalha as pessoas morreram, no confronto da batalha os ossos secaram, agora vai no modo contrário, estão lá os ossos secos, vai crescendo, até que de novo está em pé o exército, pronto para a batalha. Modo contrário, essa realidade vai sendo descrita lá. E lá está, de repente, todo aquele exército reconstituído. Por isso eu posso te dizer, creia, Deus cria e também pode recriar as realidades. Quando o próximo passo aqui diz, agora profetize sobre esses corpos que estão ali, que ainda estão sem vida. A palavra que diz ali que o Espírito venha, a palavra no hebraico é ruach. E essa palavra é a mesma palavra que aparece, sabe onde? Lá na criação. Quando Deus faz o boneco de barro, lembra? E está lá o boneco de barro em pé na frente de Deus, mas ainda está sem vida. E aí Deus vem lá e sopra o ruach Elohim nas suas narinas, que lá é traduzido por fôlego de vida, e aqui é simplesmente o Espírito. Ruach é o Espírito de Deus, ou seja, a vida em si. Aqueles corpos ainda não tinham vida, então vem essa palavra, agora profetiza sobre o Espírito, para que entre nesses corpos eles passam a viver, e isso acontece. O Deus que cria a humanidade com o seu Espírito, com o seu Ruach, é o mesmo que pode recriar realidades. E naqueles momentos onde nós estamos nos sentindo como que mortos, lembre disso. Se Deus te criou, se Ele te fez, Ele também é poderoso para recriar e renovar a vida, mesmo que isso pareça tão improvável. Lembra do versículo que nós lemos antes? Aquele Deus que é poderoso, maior do que todas as coisas, também está no nosso coração. Olha que maravilha essa palavra. Creia que Deus é poderoso. Não é qualquer que está contigo, mas é o Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 11 vem a interpretação dessa visão, quando diz bem claramente, esses ossos são toda a casa de Israel, ou seja, é o meu povo. Eles dizem, nós estamos mortos, estamos secos, não há mais vida. E para não deixar dúvida que está se referindo ao povo de Israel, o próprio Deus explica essa visão. E diz, é isso que eu vou fazer com vocês, eu vou colocar em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Pense por um instante como é que a gente pode entender esse Espírito de Deus quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desanimados. Como você pode entender esse Espírito quando tudo que nós conseguimos ver é desespero, desesperança? Justamente eu creio que com essa visão, esse filme que Deus faz Ezequiel assistir e transmite para o povo, que está disponível para nós ainda hoje, tantos anos depois, começa a reacender no nosso coração a esperança. E aquele povo que estava dizimado, aqueles que haviam restado, que já não tinham mais esperança, começam a ouvir aquela palavra e de repente começam a pensar, será? Será que isso é possível? E daqui a pouco aquela pessoa que ia entregar os pontos já dá mais um passo, porque ela pensa, será que isso é possível? Daqui a pouco aquela pessoa que estava pensando até mesmo em acabar com a sua vida literalmente, ela pensa, será que ainda tem chance? Então eu vou tentar mais um pouco. Quem sabe eu ainda faço isso?
Quem sabe eu ainda faço aquilo. E essa palavra, entende? Esse ânimo vai produzindo atitudes de vida, e quando vê, o povo novamente consegue se mobilizar, Deus ajuda com a geopolítica da ocasião, e quando vê, de fato, o povo voltou à vida. Tanto é que me parece que o povo de Deus, o povo de Israel, é um dos povos mais resilientes sobre a face da terra. Quantas coisas já passaram e sempre de novo conseguem se reerguer e voltar à vida. Isso é a esperança que vem desse Espírito. Sabe, para um povo que estava desanimado, interessante essa palavra, né? Desanimado quer dizer sem o ânimo, e ânima tem a ver com isso, com a vida, né? Com o Espírito também, num outro contexto. De repente a esperança volta a animar, ou seja, dar a vida. E sabe, no Antigo Testamento o Espírito tem muito a ver com isso, com a vida propriamente em si. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento especialmente, também tem a ver com essa esperança que brota no coração daqueles que creem. E isso a gente vê muito claramente quando os discípulos, depois da ressurreição, da morte de Jesus Cristo, 50 dias depois, você lembra o que aconteceu? Eles estavam desanimados, abatidos, chorando ainda a morte de Jesus, trancados dentro de um quarto, quando de repente o que acontece? Vem o Espírito. E aquele desânimo se transforma em ânimo. Aquela desesperança se transforma em esperança, se transforma em coragem, e eles vão o mundo afora. Percebe como a presença do Espírito, que vem pela palavra, produz uma realidade, o ânimo no nosso coração, na nossa mente, que produz atitudes. Aqueles discípulos saem mundo afora, pregando e fazendo a obra de Jesus, porque dentro deles ressurgiu essa esperança, e a esperança que vem da palavra de Deus. Sabe, aqui ainda entra esse aspecto da vitória definitiva sobre a morte. O Antigo Testamento ainda não tinha essa clareza que nós temos pelo Novo Testamento da vitória de Jesus sobre a morte. Mas a partir do Novo Testamento, nós podemos perceber a vinda do Espírito Santo, que coloca em nós essa esperança, que inclusive vence a morte de maneira literal. Jesus Cristo veio e ressuscitou dentre os mortos e trouxe para nós essa esperança que muda tudo. Sabe, até então, mesmo com a esperança de retorno de um povo, ainda tinha a morte como último destino. Agora, por Jesus, que entrou na nossa realidade, nos reconciliou com Deus, pagando pelo nosso pecado, morreu a morte para que nós pudéssemos ter o perdão, e venceu a morte ressuscitando, passa para nós, pelo Espírito de Deus, também essa esperança de que a morte foi vencida, e inclusive esse nosso último inimigo, que paira sempre sobre nós, o último grande fantasma, foi vencido porque nós cremos na ressurreição para a vida eterna. Isso muda tudo, isso dá toda a esperança. Isso faz com que a gente possa enfrentar um diagnóstico médico com mais confiança. Isso faz com que a gente possa enfrentar dificuldades no nosso relacionamento numa outra perspectiva. Isso faz com que a gente possa enfrentar situações difíceis na nossa vida, seja mesmo nas questões bem concretas, com outra esperança, porque cremos que a morte foi vencida. A gente olha além dessa vida. E justamente para não ficar dúvida, Jesus ressuscitou Lázaro e tantas outras pessoas. Jesus fez com que isso fosse visível para os seus discípulos. E aí de repente você me pergunta, mas se Jesus ressuscitou Lázaro, por que ele não ressuscitou fulano, ciclano, beltrano, outro? Por que não ressuscitou meu parente que faleceu? Porque nós ainda vivemos nessa realidade provisória. Se Deus já tivesse ressuscitado todos de maneira definitiva, nós já estaríamos no novo céu e na nova terra. Realidade que nós ainda aguardamos, não é verdade? Lázaro foi ressuscitado, viveu mais um tempo e depois morreu novamente. A Bíblia não diz do que ele morreu, como foi o final da sua vida, mas ele também morreu e está aguardando a ressurreição definitiva. Essa amostra que Deus deu na ressurreição de Lázaro é para colocar a esperança no nosso coração, de que a morte já foi vencida, mas ainda temos um caminho para seguir. E se a gente não tivesse o caminho para seguir, a gente já se sentaria e se acomodaria e a esperança morreria. Nós ainda temos um caminho, mesmo que esse caminho já tenha vitória lá na frente. E sabe, quando a gente entende isso, pode viver a sua vida com mais coragem, com mais ânimo.
Até porque, se a gente vai para a vida com medo, hesitação, aí o fracasso é ainda mais certo. Deixe que essa palavra pulse em teu coração e faça diferença, colocando o ânimo naquelas situações onde você também se sente como se já estivesse morto. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que é esse Espírito que traz vida. E sim, aquilo que você acredita pode fazer a diferença entre a vida e a morte, até no sentido literal. Às vezes aquilo que a gente acredita faz com que a gente tome decisões que podem nos levar à vida ou podem nos levar à morte. Sabe, um grande exemplo disso, com isso eu quero finalizar. Eu esses tempos estava lendo a história de um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um que passou por um outro momento desses de extermínio do povo de Deus, no Holocausto nazista. Era um psiquiatra judeu que passou 3 anos no campo de concentração, e lendo o livro dele, ele descreve como ele via os seus compatriotas naqueles campos, pele e osso, praticamente mortos. E lá naquela situação, ele que sobreviveu, perdeu toda a família, ele começou a observar que as pessoas que mais aguentavam aqueles horrores, aquela privação, aquela morte, eram as pessoas que no seu coração tinham esperança, que acreditavam que sairiam de lá e que tinham um motivo pelo qual sair. Ele, no caso, queria ver a esposa, queria publicar os seus livros, e aí ele percebeu que todos aqueles que tinham um objetivo maior nas suas vidas, e às vezes coisas bem comuns, eu quero ainda brincar com meu neto, eu quero ainda construir isso, fazer aquilo, aquele outro, eram pessoas que aguentavam aquelas barbaridades até a última gota. Mas aquelas pessoas que não tinham mais esperança, entregavam os pontos e literalmente morriam. No livro dele, inclusive, ele conta uma história de alguém lá que sonhou que eles seriam libertados no dia tal. Chegou aquele dia, não veio a libertação, no dia seguinte a pessoa não acordou, morreu. Olha só, ela acreditou que naquele dia seriam libertos, a esperança dela foi até aquele dia, e até ali ela lutou e sobreviveu. Quando se acabou a esperança, se entregou. E aí ele disse que não adiantava nem lá chutar, mexer a pessoa, levanta daí. Quando a pessoa se entregou, literalmente morreu. Aquilo que nós acreditamos pode fazer a diferença entre a vida e a morte na nossa vida. Por isso, mesmo nas situações onde você se sente quase como morto, lembre dessa palavra. Deus pode fazer a vida voltar ali onde parece improvável. Que Deus esteja contigo, colocando no teu coração esse ânimo e essa esperança, que vem da sua salvação, daquilo que Ele fez por nós, vencendo a morte em nosso lugar. Amém.